Boa tarde, pessoal. Meu nome é Renata, sou coordenadora da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer de Campinas. Queria agradecer a presença de todos. Estamos no terceiro módulo do programa online de capacitação no esporte, e hoje já está aberta as inscrições para o quarto e último módulo do programa. Então, quem quiser fazer as inscrições, é só entrar no bit.ly, Esporte Online Campinas 4. Tem mais 9 cursos, né, com inscrições abertas, lembrando que o limite são 100 inscrições, então vocês já podem entrar no link e se inscrever. Os cursos começam a partir do dia 19 de agosto, tá bom? Agradecendo ao secretário de Esportes, José Abrão Júnior, é o nosso diretor, Fernando Vanin, e agradecendo agora imensamente a palestrante de hoje, que é a Ana Paula Rancraps, e o atleta Wellington Silva, que vai participar da palestra que fala sobre abordagem fisiológica ao treinamento de atletas com lesão medular. Podemos começar? Tudo bem, Ana Paula? Olá, boa tarde. Podemos sim. Então, pode falar aí, depois a gente se vê no final da palestra. Só uma questão. Perguntas pelo chat, somente pelo chat, ao final da palestra, e eu peço que vocês mantenham a câmera e o microfone desligados. Perguntas somente pelo chat, tá bom? Boa palestra, Ana Paula. Obrigada. Vou compartilhar aqui, gente, e a gente começa a conversar com o PowerPoint aberto. Isso, ok? Tudo ok, Ana Paula, pode começar. Ok, vou desligar minha câmera para ficar mais... Ana, agora você vai ter que, para você desligar a câmera, você tem que desligar antes do compartilhamento. Ah, tá. Eu cancelo o compartilhamento, então? Desliga a câmera e depois compartilhe. Ok. Bom, vamos começar. Qualquer coisa que você... Eu estou com 2 equipamentos aqui para ter certeza que nada vai travar, tá bom? Mas eu estou acompanhando por 2 locais diferentes. Tá? Só maximiza a sua apresentação, ok. Sim, obrigada. Bom, a gente vai falar um pouco de um dos temas de estudo meu, eu vou falar um pouco da minha carreira ainda, mas basicamente essa abordagem fisiológica, né? O que tem essas pessoas com lesão medular que faz com que o nosso pensamento de treinamento seja diferente. Bom, então, meu nome é Ana Rancraps, eu sou graduada e mestre em Fisiologia do Exercício pela Unicamp. Eu sou diretora e técnica da associação, né, Associação de Esporte, Cultura, Superação, e a gente atualmente tem o rugby em cadeira de rodas como única modalidade. Dos anos de 2016 a 2020, eu fui técnica da Seleção Brasileira, e em 2012, final de 2012, começo de 2013, a gente fundou os Gigantes, então. O rugby, né, a modalidade rugby, o nome do time é Gigantes, e geralmente a gente já associa os 2 nomes, tá? E o que é o rugby? O que é essa modalidade? É uma modalidade adaptada, na verdade ela é uma modalidade paralímpica, né, ela não foi adaptada, ela foi criada. É uma modalidade extremamente agressiva, né, ela não é violenta, como as pessoas pensam. Por que eu estou falando isso? Porque é uma modalidade praticada por pessoas que têm deficiência em pelo menos 3 membros, hoje em dia. Mas quando ela foi criada para tetraplégico. Então, a gente já pensa assim, nossa, tetraplégico fazendo rugby, uma modalidade de contato,
Como que isso é possível? Então, o objetivo das nossas conversas hoje é tentar explicar o que faz essa modalidade dessas pessoas diferente, né? Só para a gente ter uma base, o que é a lesão medular, que ela é a interrupção do segmento medular, tá? A gente ainda tem vários novos casos por ano, então, apesar de ter várias políticas públicas de educação, mas a gente ainda está muito alto, né, a quantidade, que algumas coisas também a gente não consegue controlar. Então, algumas causas, por exemplo, câncer, algum hematoma, tumor, isso a gente ainda não consegue controlar, então tem muitos lesados medulares. Mas antes, o que eu queria trazer para a gente começar o pensamento? Vamos pensar nessa situação aqui. Essa pessoa vai me matar depois porque eu coloquei essa foto. A gente está pensando aqui um lesado medular, ele tem uma lesão entre T4 e C7, porque, Ana, tem uma gama tão grande assim, né, de uma lesão, que pode ser da quarta torácica até a sexta cervical. Geralmente, quando tem uma lesão, como tudo no nosso corpo, a gente tem um sistema imunológico tentando reparar. Se a gente lesionar a pele, também vai ter o sistema imunológico tentando reparar. E aí vai criar aquele inchaço. Na lesão, no momento da lesão medular, o corpo também vai tentar reparar. E acontece um inchaço da medula. Esse inchaço faz com que a lesão tenha uma gama de níveis de lesão muito elevados, né? Maior do que, de fato, o local de lesão. Então, vamos pensar nessa pessoa aqui. Olha, tem uma lesão a C7. Lembrando que tetraplegia, acima da sexta cervical, já é tetraplegia. Então, ele é aqui tetraplégico. Ele tem 2 anos de lesão, ele usa cadeira motorizada desde a lesão, e ele só teve contato com reabilitação nos primeiros 3 meses. Beleza. Então, essa pessoa chega para você, profissional, ou educador físico, ou fisioterapeuta, enfim. E aí ele chega falando isso aqui, ó. Eu quero ser atleta. Então, ele chega desse jeito aí, que tá na cadeira motorizada, lesão cervical, né? A lesão é torácica, mas a lesão não chegou até a cervical. E só teve 3 meses de fisioterapia. E aí eu queria que vocês pensassem rápido, assim, um minutinho. Como que você iria começar, né, o planejamento da periodização? Como que seria basicamente uma sessão? Qual tipo de exercício? O que vocês vão dar? Exercício de força, aeróbio, força máxima, resistida? Como é que vai ser? Essa aí na tua cabeça. Qual seria a intensidade? Então, se é uma força máxima, intensidade acima de 95%. Poxa, mas a pessoa, lesão medular, né? Tetraplegia. E volume? Como é que vai ser o volume? E a densidade? Como que você causa entre as séries? Ou você vai fazer contínuo, ou você vai fazer um HIIT intervalado de alta intensidade. Enquanto vocês vão pensando, imagina que vocês têm, por um momento, uma visão de futuro. E aí eu quero que vocês pensem assim, esse treinamento inicial para essa pessoa, vocês pensariam a mesma coisa se eu dissesse para vocês que futuramente ele seria um atleta de alto rendimento, um atleta de seleção, e mais ainda, que por 2 anos ele receberia o prêmio Atleta Paralímpico do Ano? Então, tenta ver isso. O que fez com que essa pessoa de cadeira motorizada não conseguia ter um desempenho físico muito bem, não era, né, atleta, era recém-lesionado, fizesse com que ele chegasse em 2 anos ao prêmio Atleta Paralímpico do Ano. O treino que vocês pensaram seria igual a esse treino se vocês soubessem que ele seria um atleta de alto rendimento no futuro? Então, é isso que eu quero tentar pensar. É nessa dúvida que as pessoas têm que eu criei, então, o que eu chamo de tripé, ou os 3 pilares, para um resultado de excelência, tá? Então, quais são esses 3 pilares? A primeira, individualidade biológica, claro, a gente já sabe disso.
mas também tem a individualidade da deficiência. Então, o que é essa individualidade da deficiência? Eu preciso conhecer o nível da lesão, é tetraplégico, é paraplégico, paraplégico acima de T6, é paraplégico abaixo, T6, como é que é? Qual que é o impacto das disfunções? Então, algumas disfunções, elas são diretas, elas já lesão medular autonômica, disfunção termorregulatória, disfunção imunológica, cinesiofobia, principalmente quando a gente não trabalha direito esse organismo e eles acabam tendo alguma lesão. E depois isso é comum em qualquer pessoa, né, independente de ter lesão medular ou não. A gente desenvolve cinesiofobia, tem medo de fazer algumas coisas, alguns movimentos, algumas práticas esportivas. Quais são as limitações biocinéticas dessas pessoas? Um segundo pilar, e outras coisas, claro, né? O segundo pilar seria eu pensar na sessão aguda. Porque se eles têm essa individualidade da deficiência, automaticamente vai refletir na minha sessão aguda de um treinamento. Então, assim, quais disfunções que vão diretamente impactar na minha sessão, nas cargas? Como é que eu vou pensar as cargas? Então, temperatura ambiental e corporal, lesado medular acima da primeira vértebra torácica, eles não têm mais, o corpo não consegue mais regular a temperatura independente do ambiente. Pessoas sem lesão, quando está muito calor ou muito frio, tem capacidade de proteger o corpo. Lesado medular não tem mais essa capacidade. Então, como é que está a temperatura ambiental e corporal dessa pessoa durante meu treino? As avaliações físicas e funcionais, elas são iguais às pessoas sem lesão? Como é que é? Hipotensão, eles têm muito problema cardiovascular. Problema não, né? Eles têm uma individualidade. Eles têm muita infecção urinária. Então, a gente precisa monitorar a frequência cardíaca, sensação térmica, enfim, vários outros pontos. E o terceiro e último, nessa pessoa, nesse indivíduo. Ele quer ser atleta do quê? Ele quer ser atleta de halterofilismo, rugby em cadeira de rodas, que é o caso. Então, eu vou ter que decidir as capacidades físicas. Força máxima, força resistida, enfim. Os padrões de movimento, porque vai entrar naquela parte ali das limitações biocinéticas. E as necessidades de mobilidade e estabilidade das articulações específicas. Então, eu vou olhar qual capacidade que eu quero trabalhar, força máxima, mas aí como é que eu vou pensar a minha sessão aguda? Eu tenho que desenvolver força máxima, né? Eu tenho que desenvolver as capacidades físicas. Qual que vai ser a minha prioridade ou não? Isso é uma questão da modalidade, mas eu preciso. Ele quer só ser fisicamente ativo, mas não quer ser atleta. Tem problema, ele precisa desenvolver também. Quais são os padrões de movimento? Será que o toque de cadeira dele, do dia a dia, está adequado? Consegue, está bem preparado? Aquele corpo está preparado para que um toque de cadeira, numa estrutura que não é pronta para isso, né? Nossos braços não são prontos para mover o nosso peso do nosso corpo. Como é que está essa preparação? Só que esse tripé, ele abrange muita coisa em relação à individualidade, à deficiência, à modalidade. Então, hoje, eu vou dar uma pincelada mesmo por 3 disfunções. E por que eu escolhi essas 3 disfunções? Porque independente da modalidade que eu quero trabalhar, ou não quero trabalhar com modalidade, mas quero trabalhar com lesado medular, ou não quero trabalhar com nada, mas eu trabalho num clube e chega um lesado medular, quer treinar, por lei ele tem o direito de que você recepcione e treine profissional vai fazer a diferença, tá? Então, antes de pensar em tudo, eu preciso saber da individualidade biológica da deficiência. Então, vamos tocar o barco. Ana, por onde eu começo? O que eu faço? A pessoa chegou, e isso pode ser uma coisa boba, mas muita gente entra em contato comigo. Ana, pelo amor de Deus, me ajuda.
vem um rapaz aqui, um lesado medular, na academia que eu trabalho, ou entrou em contato querendo personal, eu não sei o que fazer, não sei por onde começar. Então, eu vou criar uma escadinha aqui, tá? Primeira coisa que a gente tem que fazer é a anamnese dessa pessoa. Claro que para qualquer ideia de treinamento, a anamnese ela é indispensável. Nesse caso, ela é um pouco mais voltada para essa pessoa. Então, qual que é a característica da lesão? Eu coloquei aqui classificação Ásia ou Ásia, tanto faz. É a classificação que vai falar qual que é a altura dessa lesão, se a medula ela foi totalmente seccionada ou foi parcialmente, é o que a gente chama de lesão completa ou incompleta. Se a pessoa tem muito espasmo muscular, se ela tem dor neuropática, que é muito comum, isso vai influenciar a gente conhecer essas pessoas, tá? Qual que é o histórico do indivíduo? Praticava esporte? Então, quando a pessoa praticava esportes antes, é muito mais fácil ela ter aquela memória cardiovascular e memória muscular. Também facilita o nosso trabalho. Ela tem alguma doença? Ela tem diabetes? É muito comum o lesado medular desenvolver diabetes em caso de sedentarismo. Ela tem algumas lesões musculoesqueléticas. Às vezes eles demoram tanto para procurar esse processo de treinamento, que eles já vêm de lesões e nem sabem, né? E definir quais são os objetivos, os dele e os seus. Então, não adianta um lesado medular chegar numa academia e falar que quer voltar a andar. Isso é um outro processo, é uma outra área, uma outra abordagem. Tá? O objetivo dele não pode ser também acima do profissional. As avaliações iniciais, a gente tem que ter avaliações. Eu coloquei aqui saúde, física, funcionais. Porque a avaliação física, eu vou mostrar um pouco lá na frente, que os métodos de avaliação comum não são iguais às pessoas com lesão medular. Eu não posso usar as fórmulas preditas, feitas e validadas para a população sem lesão, nessa população. Eu preciso programar meu mesociclo, né? Qual que é o objetivo final, aonde eu quero chegar. Em que momento eu quero que ele esteja na força máxima dele, ou na capacidade aeróbia máxima. Eu quero programar o meu microciclo também, eu preciso. Quais são as capacidades físicas e os objetivos daquela semana que eu quero trabalhar. E chega na sessão. Então, avaliações, né? Então, eu fiz uma avaliação, por exemplo, da frequência cardíaca máxima, que a deles é muito diferente das pessoas sem lesão, e eu vou usar aqui as porcentagens dessas avaliações, né? Dos valores máximos. E monitoramento de carga. Uma coisa muito importante. Então, eu preciso ter avaliação também ambiental durante a sessão. É um dia muito quente, o ambiente é muito fechado, eles vão passar mal porque não conseguem transpirar. Então, pode colocar até a saúde em risco, tá? E algumas avaliações individuais. Alimentação, sono. Sono deles é muito eles que eu estou querendo dizer lesados medulares em geral. Né? Os estudos mostram que existe uma deficiência do sono, não que isso seja generalizado. Mas quando o estudo ele mostra uma diferença significativa, estatística, a gente sabe que aquilo se replica à maioria dos indivíduos. Ok, então, a gente vai pensar, então, quando a gente pensa naquele primeiro pilar, a gente precisa lembrar que existem algumas complicações depois da lesão medular. Elas são divididas em diretas e indiretas. Quais são as diretas? As que vêm junto com a lesão medular, que nenhuma intervenção externa consegue mudar. As indiretas é exatamente ao contrário. O que a gente, como profissional, e essa pessoa também não fez, que fez com que desenvolvesse algumas disfunções? Qual foi a falta de hábitos saudáveis que fez, um exemplo, o sedentarismo no lesado medular, faz com que eles desenvolvam diabetes 20 anos antes. E alguns estudos já têm mostrado que, se é fisicamente ativo, esse indivíduo, ele consegue se proteger. Então, algumas disfunções indiretas, não, elas conseguem, na verdade, elas vêm com o tempo e elas são culpa do profissional e do indivíduo. Então,
Ao profissional cabe o conhecimento dos cuidados em relação às diretas, às disfunções diretas, e como que eu vou trabalhar para evitar ou para reduzir as disfunções indiretas. As diretas eu preciso saber que é o meu conhecimento agudo, o efeito agudo do exercício, que é o que eu vou focar bastante aqui na nossa conversa. E as indiretas é o efeito crônico, é onde o profissional brilha aqui. Mas é claro, uma divisão didática, né? Não existe, nosso organismo ele é todo interligado. Então, a pessoa pode ter uma disfunção do sistema imunológico. Então ela tem a disfunção, já era, não vale a pena treinar. Não, cronicamente a gente reduz essa disfunção, mas que ela já vem com a lesão, ela já vem no pacote. Então, das complicações diretas, a mais importante, ou a que mais impacta esse organismo, é a alteração autonômica. Nosso sistema autonômico, ele é a conexão entre o sistema nervoso central e o periférico. É aquele sistema de luta e fuga. Então, o sistema nervoso simpático é completo e, em partes, oposto ao sistema nervoso parasimpático. Ele basicamente vai ser o funcionamento de proteção do nosso corpo a qualquer coisa que coloque a gente em risco. Como é que ele vai funcionar, Ana? Basicamente, a maioria dos estímulos que acontecem no nosso corpo, seja na pele, qualquer coisa que venha, que o nosso corpo precisa avisar o cérebro do que está acontecendo, ele acontece pela via parasimpática. Então, do nosso lado esquerdo, a gente coloquei aqui os órgãos e a conexão deles com o cérebro. Então, o parasimpático, qual é a função dele? Reduz os batimentos cardíacos, contrai os brônquios, estimula a atividade do estômago, do pâncreas, e ele consegue, então, ele manda essa mensagem para o cérebro de como é que está a situação desses órgãos, e ele vai fazer essa atuação. Eu preciso reduzir o batimento cardíaco. Então, é o parasimpático. O simpático, ele vai fazer, em muitas partes, o contrário. Então, ele vai acelerar o batimento cardíaco, ele vai estimular a produção de adrenalina e noradrenalina. Então, eles são complementares, e o ideal é que eles estejam em equilíbrio, né? Eles não podem um lado puxar mais que o outro. Só que quando eu tenho uma lesão, o simpático, a maioria das fibras dele vem pela medula. Então, quando eu tenho uma lesão medular, eu vou perdendo essa capacidade da secreção salivar. A glândula salivar é a que produz imunoglobulina A. É a primeira barreira de proteção do nosso corpo contra vírus. Eu perco a capacidade de acelerar o batimento cardíaco através do simpático. E, bem importante, olha o último, eu perco a capacidade de estimulação de produção de adrenalina e noradrenalina. E eu vou explicar um pouquinho mais à frente. Quando eu falo de exercício, eu começo o exercício. E aí eu tenho redução do parasimpático. Então, eu reduzo acetilcolina e adrenalina. E, automaticamente, conforme vai se perdurando o exercício, a gente tem um aumento do sistema nervoso simpático. Eu gosto bastante desse exemplo aqui do câmbio automático. Então, quem já dirigiu um carro automático sabe que se a gente tira o pé do acelerador, o carro começa a acelerar. Só que se a gente quiser aumentar a aceleração do carro, a gente pisa no acelerador, certo? Então, primeiro caminho, tirar o pé do acelerador, não, desculpa, tirar o pé do freio. Tirar o pé do freio é como se o freio fosse o parasimpático. A gente tira o pé do freio, então nosso carro começa a caminhar, né? Começa a acelerar. Mas aí ele chega num limite. A gente quer acelerar mais ainda o carro. No caso do exercício, a gente quer acelerar nosso coração. O simpático é como se fosse o acelerador do carro. No lesado medular, eles não têm mais esse acelerador. Então, a frequência cardíaca deles vai aumentar? Vai, mas vai chegar num limite, tá? Então, por exemplo, eles têm redução da pressão arterial em repouso, por essas disfunções autonômicas e algumas cardiovasculares. Tem redução da secreção de catecolamina pela glândula adrenal.
Então, eu mostrei naquela figura do simpático e parasimpático que eles perdiam a inervação da glândula adrenal, só que ela produz catecolamina, ela é importante no exercício. Então, eu tenho automaticamente uma redução da resposta da frequência cardíaca. Enquanto uma pessoa, se a gente pensar num atleta sem lesão, ele chegaria no máximo dele em 220 batimentos por minuto, a literatura traz que no máximo de um lesado medular, acima da sexta torácica, não passa de 130. Só que eu já, particularmente, em atletas que eu avaliei, chegou ali a 150 batimentos por minuto, mas não passa disso. Então, olha o que a gente tem que pensar. Poxa, eu vou dar treino para um lesado medular. Se ele não chega na mesma frequência cardíaca máxima que uma pessoa sem lesão, aquela fórmula que a gente usa, ou 220 menos a idade, ou qualquer fórmula de predição de frequência cardíaca máxima, para eles não funciona. E aí esse estudo vai mostrar exatamente isso. Eles foram olhar a concentração de epinefrina, primeiro no grupo controle, que anda, não tem lesão medular nenhuma. Eles olharam paraplégico, então já deu uma reduzida. Mas quando eles olham tetraplégico, não tem nem mexeu no eixo ali. O máximo chega ali, um mínimo, são por outras vias, são vias humorais, que não cabe aqui falar, mas eu quero que vocês vejam que não tem como a gente ter a mesma exigência de um sistema cardiovascular, cardiorrespiratório, uma disfunção. Significa que é o melhor que nem treinar. Não, a gente sabe que existe um efeito crônico do treino, uma adaptação crônica. Só que se eu pensar na sessão aguda, eu tenho que entender que são individualidades da lesão diferentes. Outro cuidado, e aí é bem cuidado mesmo. Essa disfunção autonômica também vai mexer na termorregulação. Ou seja, eles têm uma comunicação prejudicada entre os receptores periféricos e o hipotálamo. Então, o hipotálamo consegue até entender que o ambiente está muito calor, então, numa situação normal, a gente começaria a suar para dissipar calor. Quando o hipotálamo manda a resposta pelo sistema nervoso simpático, falando, está muito quente esse corpo, esse organismo, a gente precisa eliminar a temperatura, reduzir, né? Então, vamos suar, vamos liberar suor para dissipar o calor. Só que essa mensagem, como ela é via simpático, ela chega prejudicada. Então, eu coloquei aqui, basicamente, uma lesão entre e a quarta, ela tem a perda de inervação das sudoríparas da cabeça e do pescoço. Para baixo, quanto mais para baixo, você vem reduzindo a perda. Se eu tenho uma lesão em T11, por exemplo, a gente tem dos membros inferiores. Mas se eu pensar num tetraplégico, por exemplo, que é o rugby, maioria é tetraplégico, eles não suam. Então, eles não conseguem ter uma boa resposta. O que eu coloquei nessa imagem? Quando está calor, está muito calor. Quando está frio, está muito frio. Então, eles não conseguem ter uma resposta. O que a gente tem que fazer? A gente tem que controlar a densidade da sessão. Então, se o ambiente está calor, a gente tem que ver quanto tempo de pausa a gente está dando. Se ele é iniciante, se ele é atleta, essa necessidade aqui ela é menor, porque ele já está adaptado a treinar em temperaturas mais altas. Preciso monitorar a temperatura corporal, claro, para saber se, né, geralmente, quando a gente vai falar da prática, assim, a gente tem que monitorar basicamente perguntando e uso de escalas de temperatura, de sensação térmica. E a gente também tem que criar estratégias de resfriamento. Então, no rugby, a gente usa muito nos treinos e nos jogos, no momento de time-out, que é um momento que o atleta pode voltar para o banco, muito parecido com o basquete. Essa estratégia de resfriamento como borrifador de água. Tá? Então, mas cada profissional vai desenvolver a sua, vai pensar na sua. Como é que eu vou fazer? Alguns profissionais usam colete de gel que eles deixam num local resfriado e depois eles colocam nos atletas. É claro que vai também do bom senso de não causar um choque térmico nesse organismo.
mas a gente tem que desenvolver as nossas estratégias de resfriamento. E uma outra que é importante é a alteração imunológica. Isso tem falado bastante por conta até do Covid, porque essa população é considerada grupo de risco, né? O nosso sistema imunológico, ele tem um funcionamento por duas vias. Então, a via humoral e neural. Basicamente, a humoral, ela é por um eixo, nem cabe muito aqui a gente focar, que é o eixo hipotálamo, hipófise adrenal. Então, basicamente, o nosso sistema imunológico, ele tem um contato com o cérebro através de hormônios. Só que alguns estudos dizem que pode acontecer uma disfunção na lesão medular e o cortisol está elevado em repouso, mas não se sabe se realmente tem tanta disfunção assim. O que a gente sabe é que quando a gente fala em fator neural, ou seja, a função do sistema imunológico pelo sistema nervoso neural, ela tem uma inervação desses órgãos. Quais são os órgãos, né, que funcionam, que fazem com que esse sistema funcione? Tem uma inervação ou interrompida ou deficitária. Então, por exemplo, o baço, quando a gente pensa nesse órgão, ele é o filtro do nosso corpo. Então, o baço ele é composto por células imunológicas e conforme o sangue vai passando pelo baço, o baço vai filtrando esse sangue. Então, ele é um órgão bem importante. O timo, ele é uma glândula que fica mais ou menos no externo, entre os dois pulmões. O que ele faz? Ele amadurece as células imunológicas. Então, eu já vou emendar no próximo, que é a medula óssea. Medula óssea secreta as células imunológicas, algumas já vão para a corrente sanguínea, outras precisam passar pelo timo. Quando a gente tem uma lesão medular, quanto mais alta essa lesão, mais interrupção da inervação desses órgãos. Ai, Ana, mas no rugby é tetraplégico. Tetraplégico perde a inervação desse sistema, os três. Só que quando a gente pensa em timo, por que ele é importante? O timo ele amadurece uma das células imunológicas mais importantes que a gente tem. Eu vou explicar bem basicamente como é que funciona esse sistema. Quem tem filho vai conseguir entender um pouco melhor. Quando alguma coisa entra no nosso corpo, qualquer micro-organismo, qualquer coisa, o nosso sistema imunológico ele já vai tentar proteger, como se fosse a linha de frente do nosso exército, tá? Então, principalmente essas células aqui, ó, natural killers, elas nem sabem o que é que entrou, elas vão tentar resolver. Então, tanto que é natural killers, ela é uma assassina natural. Ela já vai tentando acabar com aquele antígeno que entrou, qualquer coisa que está colocando em jogo a sua estrutura, né? Sua saúde. E olha que ela demora, esse sistema, de mais ou menos 0 a 12 horas. Quando ele vê que aquele problema está se perdurando, está ficando mais tempo, ele não conseguiu interromper a ação daquele antígeno no nosso organismo, a gente vem até aqui é imunidade inata, nem sabe o que está acontecendo, ela sabe que tem que proteger. Aí a gente vem com a imunidade adaptativa. Então, algumas células vão fazer o quê? A gente né, natural killers e algumas outras falam, a gente tentou combater e não conseguimos. Essas células aqui, ó, linfócitos B, elas vão chegar e vão olhar o que está acontecendo, junto com alguns linfócitos T. Elas, como se ela pegasse um livrinho e escrevesse, fizesse um relatório daquilo que entrou no teu corpo. Então, se for um vírus, eles copiam a receita daquela fita de RNA ou DNA e vão mandar produzir anticorpos. Então, ela já é um pouco mais adaptativa, já é um pouco mais inteligente. E os linfócitos T vão ser os responsáveis por combater. Então, é a nossa linha de combate. E aí, se a gente observar aqui, demoram mais dias, né, para funcionar, chega a ter 7 dias. O que eu falei de quem é pai ou mãe? Quando leva a criança no médico, o médico fala assim, volta para casa, depois de 3 dias você volta aqui, e aí eu vou ver o que essa criança tem, é vírus, não sei o quê. Aí a gente fala assim, né, que médico ruim, nem olhou a criança. Não é que não olhou,
A gente precisa entrar nesse segundo sistema para o nosso corpo poder produzir anticorpos. Para lá na frente, quando entrar de novo o mesmo problema, não ter que fazer tudo de novo, ler o que aconteceu, quem é que entrou no nosso corpo. Não, a leitura ali, a receitinha já vai estar pronta, o anticorpo ali já vai estar preparado para ser usado. Então, a gente realmente precisa desse tempo para o nosso corpo entender o que está acontecendo, tá? Ana, mas você está falando isso, o que tem a ver com lesado medular? Então, vamos pensar nessas células efetoras aqui, ó, linfócitos T. Quando eu olho lesado medular, isso aqui, ó, essas bolinhas brancas, são pessoas sem lesão. Esses quadradinhos são pessoas com lesão. Quando eu olho a CD4, que é uma célula T, eles têm uma baixa. Esse P aqui significa que, estatisticamente, esse grupo tem menor quantidade dessa célula CD4, que é aquela célula de combate, né? Célula efetora. Ah, mas o que isso tem a ver, Ana? Vou dar um exemplo. Quando a gente vai ver se um indivíduo contraiu o vírus do HIV, que é uma doença imunológica, né, imunodeficiência, a gente vai fazer a contagem de CD4 e CD8. O que o vírus HIV faz? Ele faz o CD4 sinalizar a autodestruição para outra célula que é CD8. As duas são efetoras, as duas são aquelas células do sistema imunológico adaptativo. O que acontece? Quando a gente olha CD4 muito baixa, CD8 muito alta, é HIV. A gente já sabe que esse indivíduo tem uma menor capacidade de combater qualquer coisa que entra naquele organismo. E quando a gente olha o lesado medular, ele também tem uma imunodeficiência. Então, tem uma menor resposta e uma menor recuperação ao estresse. Ana, e o que o exercício tem a ver com isso? O exercício tem a ver que, se a gente não sabe o que uma sessão causa nesse organismo, a gente não vai conseguir trabalhar com essa lesão, não vai entender dessa individualidade da lesão aqui, individualidade da deficiência, e a gente vai fazer um monte de coisa errada. Vai fazer com que a sessão de exercício ela causa um dano maior ainda. Então é melhor não treinar, Ana. Se você treina, você tem uma melhora do sistema imunológico. Se você não treina, você tem uma piora. Então tem que treinar. Tem que treinar. Mas tem que treinar do jeito certo, nas cargas certas. Ó, se eu for olhar aquelas células natural killers lá, aquelas da primeira barreira do nosso sistema imunológico, os pontinhos pretos são pessoas sem lesão. Esses pontinhos brancos são lesados medulares tetraplégicos. Nem mexeu. Mas isso é bom, né? Não, porque o exercício ele vai causar um distúrbio homeostático aqui naquele organismo, né? Quebra da homeostase. Então, nosso sistema imunológico tem que estar funcionando para reparar. Foi um treino de força, causou uma microlesão no músculo, o sistema imunológico tem que reparar. E ele vai reparar. Só que aí, outro lado vai ficar mais deficiente. Ele causou uma microlesão e aí o sistema imunológico precisou reparar. Mas aí também, ao mesmo tempo, ele pegou um resfriado. Então, o do sistema imunológico, que já é deficiente, coitado, vai ter que recuperar. Vai demorar mais tempo para essa pessoa se recuperar. Se eu penso no cortisol, o cortisol é catabólico, ele já está alto, era para estar mais baixo. Ele já começou mais alto, mas ele se perdura mais alto por mais tempo. Aqui, adrenalina, enquanto uma pessoa sem lesão, que é a bolinha preta, tem um aumento, logo terminou o exercício, tem um aumento. Então, aqui, por exemplo, antes, logo depois do exercício, 1 hora depois, 2 horas depois, logo depois do exercício, nosso sistema imunológico está tentando recuperar. Só que o do lesado medular não, ele não está conseguindo. Aqui a adrenalina, logo depois, está alta a adrenalina, acabou de finalizar a sessão de exercício. Do lesado medular nem se mexeu. O que isso significa? Que a gente tem uma atuação do simpático comprometida,
automaticamente a gente também tem uma atuação do sistema imunológico mais comprometida quando a gente pensa em exercício. Porém, quando a gente fala... Então, a gente fala de exercício agudo, né? Tem redução da concentração de catecolaminas, tem redução do recrutamento desses leucócitos, redução natural killer. Isso aqui tudo, a nomenclatura não me interessa. Basicamente, eu estou resumindo. E, às vezes, eles têm essas disfunções associadas a alguma infecção. O que eu tenho que saber, eu como profissional? Que a gente chama de janela aberta, e é importante lembrar que a janela aberta, quando a gente fala de suplementação, não estou falando dessa janela aberta, estou falando da janela aberta do sistema imunológico. Ela vai perdurar nesse indivíduo de 3 a 24 horas depois da sessão. Então, se eu estou, por exemplo, numa quarentena, por conta desse do vírus, né, do Covid, eu tenho que respeitar essa janela de 24 horas, né, para não colocar esse indivíduo nessa baixa imunológica. O que a gente tem que pensar, então? Qual que é a frequência da sessão? Vai ser no mesmo dia 2 sessões? Então, qual que é a hidratação? Qual é a qualidade do sono? A alimentação? Precisa de suplementação? Como é que está esse organismo? O que eu quero passar é o seguinte: nada está errado, desde que eu tome cuidado com essas bases. Então, se o indivíduo não se alimenta direito, eu não posso colocar uma sessão de treino 2 vezes ao dia, porque ele vai ter uma baixa imunológica. Precisa dar uma carga de suprimento para esse sistema. Então, resumindo, né? Eu preciso conhecer esse indivíduo e o que a deficiência causa nesse organismo. Ana, eu acho muito complicado, eu acho melhor eles nem treinarem. Quando eles não treinam, eles morrem mais cedo. Eles desenvolvem doenças cardiovasculares, doenças metabólicas, porque eles ganham muito peso, eles ganham tecido adiposo. E aí, diabetes, aterosclerose, várias disfunções cardiovasculares, várias doenças, elas vêm. Então, você está falando que o exercício é bom. O exercício é necessário nesse caso. Ele é a proteção. Então, o que eu vi no meu mestrado? Alguns sinalizadores de diabetes. Na verdade, a gente sabe que o indivíduo com diabetes tem algumas disfunções. Quando eu olhei indivíduos com lesão sedentários, estava muito acentuado isso. Em relação a pessoas que andam, eram sedentárias também. Então, se eu pegar 2 grupos, sedentário sem lesão, sedentário com lesão já estava no processo de resistência à insulina. Mas quando eu vi os atletas dos gigantes, eles estavam igual uma pessoa sem lesão. Então, o exercício ele vem como um efeito protetor. Então o que você está querendo dizer, Ana? Que tem que treinar, mas eu tenho que saber como é que é a individualidade para que eu não cometa erros. Não é que não cometa, vai cometer, não tem jeito. A gente comete. Vou dar um exemplo, um atleta meu, lesado medular, deficiência imunológica, que é natural, normal, né? Passei um treinamento para ele, periodização, e por um momento tinha força excêntrica. A força excêntrica, ela aumenta muito rápido a força, mas ela também causa muita microlesão. E o atleta, né, ele era muito forte, e ele começou... na literatura, a gente sabe, assim, eu já vi artigos com 1, 2 sessões por semana. No lesado medular, não tem nada falando sobre esse tipo de treino. Aí eu falei, olha, vamos com calma, né, porque não tem nada na literatura, vamos fazer 1 vez por semana, treino força excêntrica. Aí o atleta fez 1 semana, fez 2ª semana, pico de força subiu muito rápido, ele se empolgou, ficou feliz, falou, vamos fazer 2 vezes por semana? Falei, olha, eu não acho bom, mas também eu não posso falar que não, porque não existe nada na literatura. E a gente começou a fazer 2 vezes por semana. Primeira semana, ok, segunda semana, ok, terceira semana ele ficou doente, pegou um resfriado e ficou, acho que uns 20 dias para se recuperar. Tive que reprogramar toda a periodização. Então você está falando que esse não pode. Não, pode ser que ele não tenha se alimentado direito, pode ser que ele não tenha se hidratado direito, não tenha dormido direito. Não tem como a gente saber exatamente o ponto. Mas se a gente conseguir controlar essas variáveis,
qualquer treino é muito benéfico para eles, tá? Eu preciso saber que existem disfunções, e elas são divididas em diretas e indiretas. Eu preciso saber qual que é o impacto de cada disfunção no organismo. E aí eu preciso pensar, na minha sessão aguda, quais são as diretrizes de cuidados do ambiente e do indivíduo? Então, ele está com uma baixa imunológica, como é que ele está hoje? Dormiu bem, se alimentou bem, temperatura está tranquila? Ok. Pensando na sessão crônica, no efeito crônico, quais são os objetivos? Se eu consigo controlar essas variáveis das sessões agudas, na maior parte, né, é impossível controlar todas as variáveis em todas as sessões, porque também vai muito do atleta e o que ele é fora daquela sessão, fora daquele treinamento. E aí eu vou conseguir focar em quais são os meus objetivos a longo prazo. Eu tenho atletas que eles, se eu falar exatamente o que ele tem que falar, a quantidade que ele tem que comer, a quantidade que ele tem que ingerir de água, tudo, ele faz exatamente, facilita o nosso trabalho, mas vai muito da individualidade da pessoa. Por isso que também, individualidade biológica e da deficiência. Tem gente que não sente tanta fome. Como é que eu vou falar para ele exatamente o que ele tem que comer? Aí que a suplementação pode ser nossa aliada. Então, o que eu queria trazer como final? O indivíduo com lesão da medula, ele é frágil ou nós, profissionais do movimento, tornamos frágil? O que a gente está fazendo para que ele não seja frágil? Ou não, a gente não está fazendo nada e eles são frágeis. Eles têm diabetes, eles têm muita lesão, manguito rotador, músculo supraespinhoso, tem muita lesão quando a gente não prepara aquele corpo adequadamente. E as pessoas, elas têm a vida, né? Então, elas precisam passar da cadeira para a cama. Se eu não preparo aquele corpo, mais de 70% de indivíduos com lesão com lesão medular, né? Tem lesão de manguito rotador. Então, ele se torna frágil. Mas quando a gente sabe trabalhar, aí eles não são mais frágeis. A gente consegue trabalhar com as disfunções deles sem deixar que elas interfiram na qualidade a longo prazo. Seja qualidade de vida, seja esporte de alto rendimento, esporte por prazer, por lazer, independente. Aquele organismo ele precisa de ajuda. E isso está nas nossas mãos. Metade, né? Outra metade é deles também. Eu tentei passar aqui, né, 3 pontos que eu acho importante. Vocês viram no começo lá que o tripé que eu criei, ele tem é muito mais amplo. Então, eu adoraria também ficar falando aqui nesse tema, por exemplo, lesão de manguito rotador. O que causa? O que a gente tem que fazer? Então, o que os gigantes, a associação está tentando fazer? Está tentando montar cursos mesmo de capacitação. Então, isso aqui é um passo que a gente está dando. Mostrar que essas pessoas precisam saber, né? Precisam trabalhar, precisam da nossa ajuda, mas a gente tem que saber ajudar, porque é uma demanda grande. A gente ainda tem vários lesados medulares, muitos nem sabem que pode praticar atividade física, mas por um tempo eu achei que eu precisava tentar educar, no sentido de mostrar a importância para lesados medulares. Mas depois eu vi que não. Quem é o agente mesmo que vai levar esse conhecimento para frente é o profissional, educador físico, fisioterapeuta, quem está mesmo por cima dessa pirâmide, tá? Então, aqui estão as nossas redes sociais, a minha pessoal, que eu coloco vários conteúdos sobre essa temática, a do Gigantes, também a gente coloca bastante conteúdo, também em relação à nossa modalidade, um e-mail para contato, que eu coloquei aqui o logo, né, do nosso logo e o nosso mascote, eu estou colocando aqui porque eu adoro esses dois, a Prefeitura de Campinas, a Secretaria de Esportes, porque os Gigantes hoje consegue existir com uma qualidade, porque a gente tem o financiamento do FIEC, então por um momento a gente chegou a quase fechar as portas do Gigante, da associação, né? Porque a gente não estava conseguindo manter a associação. E a gente conseguiu 2 anjos, o FIEC e a Coloplast, que é uma empresa que hoje patrocina o Gigante. Então, a gente consegue, hoje, fazer com que os atletas tenham um mínimo de gasto. Por um momento, a gente teve que pagar para praticar a modalidade.
Durante 6 anos, eu trabalhei como voluntária dos Gigantes. Hoje, o FIEC já consegue me dar um pagamento. Então, eu considero a secretaria e a Coloplast são os 2 anjos ali que mantiveram o Gigante na ativa, tá? Aqui está meu e-mail, qualquer dúvida, pelo conteúdo mesmo, pode me mandar e eu respondo o e-mail. E a gente vai falar agora com o Wellington, tá? Então, eu vou compartilhar aqui, depois eu vou sair do compartilhamento, o Wellington vai falar com vocês, e eu acho que é uma abordagem bem legal, porque o Wellington é atleta, e eu sempre levo comigo assim, eles são sempre a linha de frente, né? O que o movimento paralímpico usa muito é a frase, nada de nós sem nós. Então, sempre que eu tento dar uma aula, dar uma palestra, uma coisa, tento colocar um atleta junto. E essa é a parte legal, essa é a parte que você vê na prática a teoria acontecer. Bom, agradeço muito a atenção de vocês, muito obrigada mesmo pela oportunidade, agradeço a secretaria por ter aberto as portas, e estamos abertos a recepcionar você. Quer conhecer o time, quando a gente voltar a treinar, a gente treina online agora. Quiser conhecer o time, quiser conhecer os atletas, nós estamos com as portas abertas. Obrigada. Ana Paula, muito obrigada. Então, agora a gente vai apresentar o Wellington, e depois, no final da apresentação do Wellington, tem já algumas questões para serem respondidas, mas a gente deixa para depois que o Wellington se apresentar. Por favor, Rogério, desliga a sua câmera. Pode vir, Wellington. Boa tarde a todos aí. Meu nome Pode ter a câmera, Wellington, para todo mundo te ver. Abriu? Abriu. Então, boa tarde a todos aí. Meu nome é Wellington e estou no rugby desde 2010. Conheci quando eu estava internado na ACD, fazendo reabilitação, né? Aí o pessoal, o diretor médico, veio conhecer a modalidade em Campinas para impor lá na ACD na época, né? Aí ele veio junto com a educadora física da ACD, viram o esporte e não implementaram na ACD, né? Aí ficou. Isso aí foi em 2008. E aí não implementaram na ACD por causa de... achou que era muito violento, ia prejudicar a saúde dos atletas aí da ACD e tal. Aí eu vim, acabou a reabilitação em 2008, 2010, conheci uma fisioterapeuta também da ACD que me falou que tinha em Campinas, na Unicamp, e me levou até lá para estar conhecendo, né? Aí estou treinando desde então, participando de campeonatos. E me ajuda bastante, muda muito a vida de um deficiente físico e esporte. Acho que não é só deficiente físico, né? Em todos, né? Me ajuda no dia a dia, me faz bem, então. Estamos aí, né, para responder as perguntas das pessoas aí que tiverem dúvidas sobre o esporte, sobre o rugby, sobre a lesão medular também. É isso, Renato. Obrigada, Wellington. Vamos às questões. Para a Ana, né? O Jorge Oliveira, ele pergunta, o deficiente agudo, temos o resultado esperado, certo? O deficiente crônico consiga alcançar o mesmo resultado no agudo? E ele complementa, no contexto geral, a evolução do atleta paralímpico está estritamente ligada à regulação hormonal? Então, vamos lá. Se eu pensar numa questão, né? Eu penso no atleta já crônico, no lesado medular, numa fase mais crônica. É claro que quanto antes a gente começa a intervenção, menores são os déficits, né? Então, por exemplo, eu já vi estudo com rato que mostra que depois da lesão, questões de horas,
o sistema imunológico já começa a entrar numa deficiência, porque vai tentar resolver aquele problema, ele vai entrando em fadiga, porque é uma lesão, e ele vai tentar fazer isso pela vida inteira dele, tentar resolver uma lesão medular que não vai ser resolvida. Então, é claro que quanto antes, melhor. Nisso, o Brasil está um pouco atrás ainda, nesse processo de reabilitação e de recuperação. São duas questões diferentes. Mas a gente consegue, sim, ter ganhos. Então, se eu pensar num indivíduo crônico, sedentário, um indivíduo crônico, eu estou querendo dizer a lesão, ativo, é claro que ele vai ter um efeito protetor do exercício, uma qualidade de vida e uma saúde muito melhor. Um exemplo que eu dei é a questão da diabetes. Muitos atletas que eu avaliei começaram a treinar mesmo, começaram a vida de atleta, 3, 5, 7 anos depois da lesão. E eles têm o mesmo efeito, eles têm um efeito ótimo de proteção contra uma doença cardiometabólica, por exemplo, que é a diabetes. E aí eu não lembro a segunda pergunta dele. Ana, faz o seguinte, antes de eu fazer a segunda pergunta, abre a câmera do seu celular, porque isso está aparecendo, para você aparecer grande aqui na gravação. Lembrando que essa palestra e todas as outras... obrigada. Lembrando que essa palestra e todas as outras ficam gravadas no YouTube da Secretaria de Esportes. Então, a outra pergunta que ele faz é o seguinte, a evolução do atleta paralímpico está estritamente ligada à regulação? Está interligado, porque a nossa capacidade de resistir aos estresses, né, o exercício ele precisa do sistema imunológico, isso qualquer pessoa, né? É claro, quando eu sou fisicamente ativo, eu tenho uma melhora. Que eu imagino que você esteja perguntando isso, porque tem uma ideia de que um atleta de alto rendimento, ele tem uma deficiência imunológica pelo estresse, tanto estresse, né, do exercício. Mas, assim, não conseguem comprovar ainda, porque todos os estudos que tem estão relacionados a questionário. E aí o questionário, ele não consegue mostrar o que é que está causando aquele déficit imunológico pós-exercício. Foi o exercício que causou, foi um resfriado, alguma outra deficiência, né? Alguma outra coisa que tenha entrado no organismo, a bactéria, ou próprio do organismo. O que é muito forte no esporte é que atletas que entram no overtraining, por exemplo, ou se a gente pensar numa competição, então no rugby, na seleção, quando a gente vai para fora, a gente vai geralmente para a Europa, que é muito frio. E se eu penso em atletas que têm uma imunodeficiência, eu como técnica preciso ver como eu vou fazer, e a gente tem geralmente 2 jogos por dia, e aí entra nessa questão, né? Poxa, mas são 2 jogos por dia, como é que eu vou cuidar desse sistema imunológico? E aí entram as estratégias. É alimentação, é suplementação, preciso de um controle de um nutricionista, preciso de um controle de saúde, vão todas as estratégias técnicas, ele tem uma melhor resposta, mas a gente tem que tomar cuidado, porque ele ainda tem uma imunodeficiência. Legal. A Marta Lopes, ela pergunta quais os protocolos você usa para avaliações de capacidade aeróbica e percentual de gordura? Legal. Os dois, eu acabei nem colocando aqui nessa apresentação por conta até do tempo e da quantidade de conteúdo. Os dois são a gente tem fórmulas padronizadas e validadas para essa população. Então, a gente tem, por exemplo, a composição corporal. Eu avaliei no meu mestrado. Existe o padrão ouro, que é o DEXA, mas quando a gente olha na prática, isso não é viável. Até para pesquisa não é viável, porque, por exemplo, eu fiz na Unicamp, quantidade de pesquisadores querendo o mesmo equipamento. Então, eu optei por fazer dobra cutânea. Então, eu utilizei uma fórmula que é validada e é muito boa para essa população, que eu só vejo circunferência do peito, e aí pela circunferência eu tenho que achar o diâmetro, né? Existe uma fórmula, edita, me manda um e-mail que eu te mando
o material para você fazer e para você o artigo. Então, eu vejo circunferência do peito, circunferência de cintura, dobra da subescapular e da panturrilha, eu vejo a composição corporal deles. Eu estou falando, isso eu faço em atleta de alto rendimento. A gente fez isso no atleta da seleção, atletas de seleção. Para VO2, também tem artigos, e tem, inclusive, validados para o rugby, que é um teste de campo, e o atleta, né, a gente tem lá as medidas, ele vai circular os cones, uma medida X, a gente conta a quantidade de voltas que ele dá, e a partir de uma fórmula a gente consegue saber o VO2 máximo dele. O ideal é que a gente faça isso com um frequencímetro. Então, o que eu uso muito na prática é um frequencímetro simples, que eu mesma comprei, que é o M400. Ele não só afere a frequência cardíaca, como ele armazena. E aí depois eu pego esse teste e eu vejo, né, num gráfico depois qual foi a frequência cardíaca máxima dele e calculo as minhas cargas ali baseada nisso. Legal. A Marli está agradecendo a palestra. O professor Ciro está te agradecendo, parabenizando você e a Wellington, e ele faz uma pergunta para o Wellington. Wellington, o nível de competitividade na modalidade chega a ter o mesmo nível de discussão com a arbitragem entre adversários, ou pelo fato de superação, vocês entendem melhor que o respeito deve nortear o esporte? Deu para entender, Wellington? Não, deu sim. Eu acho que, assim, discussões tem, assim, vai ter divergência entre árbitro, atleta, tem seu ponto de vista de uma jogada ou outra, mas tem sim, tem, disputas são acirradas, como qualquer esporte, mas independente que é lesado medular ou uma pessoa, digamos assim, normal, eu acho que o respeito tem que nortear o esporte, sim. Mas existem umas briguinhas acirradas aí em quadra. Mas depois somos todos amigos, mas em quadra temos que tentar o melhor, né? Para os gigantes. É isso, valeu, professor. Wellington, para você de novo aqui, ó, o Jorge Oliveira, primeiro ele agradece a Ana, né, pelas respostas, excelente resposta que você tinha dado das questões anteriores, e ele pergunta como você lida com a euforia da competição diante da sua deficiência. Então, a euforia da competição, assim, você tem todo treinamento antes de uma competição, né? Então, você foca, você estuda bastante a equipe que você vai enfrentar. E você acaba pensando em jogadas e tal. Aí, quando você está na competição, você dá o seu melhor dentro de quadra, ajudando seus companheiros. A euforia é muito boa, ainda mais quando você levanta um troféu e põe uma medalha no peito, né? Aí tem que ter euforia mesmo. Mas é isso aí, valeu. Aparentemente é a mesma coisa, né? Como lidar com o juiz, como lidar com a euforia, independente da lesão medular ou não, nós somos seres humanos e somos iguais até para reclamar com o juiz, até para respeitar o juiz e até lidar com a euforia, né, Wellington? Sim. Acho que é basicamente. A Ana Paula já colocou aqui que tinha um pedido para colocar no chat. Ana Paula, obrigada, você já colocou aqui as redes sociais. Peraí que tem uma pergunta aqui. Eles perguntam como... Peraí um pouquinho, aqui o que eu perdi. Aqui, achei. A Marta Lopes, ela pergunta, Ana Paula, a equipe, ou Ana Paula Wellington, tanto faz, a equipe tem algum trabalho com crianças e adolescentes? A gente não tem, porque a gente não encontra crianças e adolescentes. A gente está desesperado atrás para trabalhar a iniciação da modalidade. Então, a gente tem aí um projeto, né, então, da continuação dos gigantes, é um projeto de capacitação profissional e um projeto de iniciação. A gente encontra muito adultos, sim, encontra muito não, né? Nem consegue encontrar tanto, mas a gente encontra adultos.
crianças e adolescentes, a gente tenta de todos os jeitos, mas apesar de ter o projeto, a gente não consegue atuar. Ana, é uma pergunta minha. Existe ainda muito preconceito dos pais, então, para levar essas crianças para o esporte? Devido a tudo isso que você falou, das dificuldades, do cuidado que tem que ter, então aí os pais ainda têm esse preconceito de colocar uma criança, um adolescente, para praticar atividade física? Ou esporte? Tem bastante, até porque tem essa imagem de que o rugby, ele não agressivo, eles acham que é violento, que vai machucar, e não vai machucar. É mais fácil você se machucar por não praticar atividade física, por não preparar o teu corpo, do que, de fato, se machucar. Tanto que tem um estudo que eles vão tentar mostrar se existe lesão de ombro em praticantes de rugby em cadeira de roda. E essa lesão de manguito rotador, que eu falei, que 70% dos lesados medulares, quando eles olham recortando o rugby, não existe lesões pela prática da modalidade. Então, na verdade, o rugby ele mais protege o organismo, não só dessa parte biocinética, mais fisiológica, mas mais protege do que se o indivíduo, né, não praticar atividade física e vai ter maior risco de lesão e de doenças. Legal. O professor Carlos Bernardino, colega aqui da secretaria, ele quer fazer uma pergunta. Pode fazer, Carlos, pelo áudio. Boa tarde, Ana. Parabéns pela palestra. Eu queria fazer uma pergunta. Você falou que o treinamento, aquela questão de abrir a janela, tal, tem uma carga horária, tipo, como fazer uma vez por semana, assim, no limite da pessoa. E quando tem a competição, tipo, você vai participar de um torneio, um festival num domingo, que fica o dia todo eles participando, eles não extrapolam a capacidade física deles? A janela aberta, na verdade, ela não é uma vez por semana. Ela vai variar muito de acordo com a intensidade, com o volume. Ela vai perdurar ali entre 3 e 24 horas. Então, se eu for pensar em treino, o ideal de uma competição é um jogo por dia, que é a Paralimpíada, no caso, né? Um jogo por dia. Mas em situações de clube, a gente realmente não consegue colocar um jogo por dia. Se eu penso no treino por que eu falei da força excêntrica? Porque a intensidade da força excêntrica, ela é 120% do máximo deles. Então, é uma intensidade muito além, e ganha deles sempre, por isso causa essas microlesões musculares. Quando a gente pensa em treinamento, a gente tem que respeitar ali essa janela aberta. Ana, mas não dá, a gente quer treinar 2 vezes por dia. Não tem problema, só que eu vou ter que controlar outras variáveis, então, alimentação, hidratação, sono, não tem problema. Nada é muito engessado no treinamento. Quando a gente fala de competição, difícil, porque eles também estarão em intensidade máxima e não tem como respeitar essa janela aberta. Então, o que a gente faz? A gente controla essas variáveis de alimentação, sono, hidratação, tem hora para dormir, tem hora para acordar, tem hora para descansar. E o rugby, a gente pode fazer estou falando na nossa modalidade, quantas substituições a gente quiser. Então, pode ser que eu entre num jogo e use menos um atleta, se eu já usei mais ele num jogo pouco tempo. Por regra, um jogo não pode acontecer do mesmo time com intervalo menor de 1 hora. Tem que ter no mínimo 1 hora. Mas isso, claro, que não vai assegurar esse organismo de ter. Existe um pouco de bom senso do organizador de deixar um tempo maior entre uma equipe e outra. Mas é por isso que o treinamento ele vai ser necessário para esse indivíduo estar pronto. Claro que ele vai extrapolar, ele vai ter um efeito imunossupressor, vai ser inevitável. O começo de um torneio é sempre diferente do final.
mas o treinamento a gente vai tentar ali equilibrar para que ele consiga estar pronto para uma situação dessa. A Marta Lopes, ela pergunta, para a modalidade, a deficiência pode ser congênita ou apenas lesados medulares? Para o rugby, a pessoa tem que ter, no mínimo, 3 membros. Então, congênito pode, independente, tem que ter um fator físico, pelo menos 3 membros. Ah, mas aí eu tenho um congênito que um braço é perfeito. Acontece. O que a classificação funcional vai avaliar é os membros que são afetados, qual que é o grau de dificuldade ou qual que é o grau de deficiência. O que o rugby comporta? Má formação congênita, amputado, paralisia cerebral, tem bastante paralisado cerebral, lesados medulares, ou seja, deficiências neurológicas e deficiências físicas, no caso que não tenha nenhuma deformidade fisiológica, mas que tenham ali 3, 4 membros afetados. Legal. O Pedro Vital, ele parabeniza vocês dois. Inclusive, depois vocês dão uma olhadinha no chat, tem muita gente parabenizando, tá? Ele pergunta para o Wellington, o quanto o calor ou o frio atrapalha no desempenho do treino e no jogo? Opa, boa tarde aí, Pedro. Então, o calor me atrapalha muito mais do que o frio. A temperatura minha, quando sobe, assim, para começar a raciocinar, tem que ter uma preparação boa, assim, acho que é psicológico para manter a calma, né? Porque eu já fico meio nervoso, afobado, quer fazer as coisas rápidas, assim. Aí o calor me atrapalha mais do que o frio. É isso aí, Pedro. Então, como eu estava falando, muita gente parabenizando. E o professor Ciro, ele pediu para fazer uma propagandinha aqui, eu vou fazer aqui, ó. Ele está convidando todo mundo para assistir uma aula para toda a família ao vivo, às 17 horas, na página de esportes de Jaguariúna, com a professora Marina Malaquias, que está aqui na palestra, inclusive parabenizando vocês. Deixa eu ver aqui agora. A Marli Calisto, ela pergunta, ela gostaria de saber mais sobre a capacitação, como fazer para participar. Existe grupos de estudo sobre atletas com lesão medular? Marli, não existe esse grupo de estudo. O que o Gigante está montando, por isso que eu comentei meio por cima, a gente está montando um curso online mesmo, porque é o que a gente consegue, para tentar trabalhar bem aquele tripé, de como é que eu preciso saber a base, né? Claro que tem uma parte prática do curso. Então, tem uma parte que a gente vai abordar a redução do risco de lesões. Então, quais são os exercícios, como é que eu trabalho isso na sessão de treino, como que a gente organiza uma sessão de treino. Mas o que a gente está tentando fazer é uma coisa bem completa, no sentido de várias informações. A gente está fazendo apostila, porque é difícil quando a gente faz um treino, um curso online, que a gente tem feito isso bastante por conta da pandemia, e que as pessoas não oferecem depois o material para a gente estudar. Então, os Gigantes a gente resolveu fazer mais calma, mas a gente já está na produção das apostilas. E as aulas já estão prontas, assim, né? A explicação e tudo mais. Mas a gente quer fazer um material bem bonitinho. Nas nossas redes sociais, a gente vai divulgar. Então, quando sair esse curso, a gente divulga. Quando a gente voltar da pandemia, a gente puder praticar de novo, a gente vai oferecer o curso presencial. Então, qual que é a ideia da associação? A gente levar os profissionais eles vão fazer o curso, mas na parte prática, eles vão planejar uma sessão de treinamento para os atletas. E é nessa hora que as dúvidas mais chegam, né? Poxa, mas o cara é tetraplégico, ele não mexe os dedos, como é que ele vai segurar um peso? Isso tudo a gente vai tentar capacitar mesmo. Nossa ideia, inclusive quem falou, Pedro Vital, é um dos idealizadores disso. A gente vai tentar, a gente pensou assim, vamos pensar tudo que a gente já sofreu, que a gente não encontrou em lugar nenhum, em livro, artigo científico, nada, falando como é que é o caminho mais fácil. Vamos fazer uma lista de tudo que a gente teve de dificuldade e aprendeu
só errando e acertando, errando e acertando. E vamos tentar colocar isso num curso para fazer com que as pessoas não cometam os mesmos erros e consigam progredir com os treinamentos, né? Ter maior capacidade. Então, a gente vai, assim que a gente soltar o curso, a gente vai divulgar e aí vocês vão poder se inscrever. A gente vai tentar fazer do jeito mais acessível possível. Ah, que legal. A gente fica aguardando, então, para depois a gente divulgar para todo mundo. Obrigada. O Sérgio Giacomello, o Serginho aqui da secretaria, ele pergunta se a avaliação funcional é feita em quadra ou só por fisioterapeutas? A funcionalidade para a modalidade ou funcionalidade para o treino? Bom, vou responder os dois, mais fácil, né? Quando é para a modalidade, essa avaliação ela é feita no início dos torneios, né? Existem as regras, e ela é feita por banca de classificadores. A maioria no rugby é médico e fisioterapeuta. Algumas modalidades, o atletismo, por exemplo, o educador físico já é requisitado para uma banca de classificação funcional. E aí vai tentar dar qual que é a classe, que é a classificação funcional. Eu tento equilibrar, porque uma modalidade que abrange várias deficiências, eu preciso tentar equilibrar para ninguém ter privilégio em cima de ninguém. Então, a classificação vai fazer isso. Se eu pensar no treino, aí é uma outra avaliação funcional. É a avaliação funcional do movimento, a avaliação funcional da força. Não é que tem alguns né, critérios validados para essa população, alguns não. Como é que é feita a avaliação funcional? A gente avalia bastante qual é a capacidade de toque, qual que é o padrão de movimento de toque de cadeira, como que eles estão tocando essa cadeira. Não é com o ombro mais para cima, o ombro consegue ter um encaixe de escápula melhor, e a gente avalia e aí vai trabalhando em cima disso, aonde que ele está precisando. Porque essa funcionalidade, se ela não for bem trabalhada, acaba tendo lesão e também mexe no rendimento. Então, a gente olha os gigantes, é um time de alto rendimento. Uma capacidade funcional reduzida vai fazer com que o atleta tenha uma menor capacidade e desenvolvimento no esporte, né? Em capacidades físicas mesmo. Então, uma instabilidade, por exemplo, atrapalha muito uma capacidade de força máxima, velocidade máxima. Então, tem sim para lesados, mas o que a gente olha bastante é que ela seja, qual que é a funcionalidade do dia a dia e do esporte. Tá, ele complementa aqui, o Sérgio, se tem sistema de pontuação na equipe dentro da quadra, como acontece no basquete sobre rodas. Tem sim, Sérgio. No rugby, frente do basquete, nós temos 7 classes. Elas vão de meio, subindo, né? Meio, 1,5, 2, 2,5, até 3,5. Quanto mais debilitado, menor sua classificação funcional. Quanto menos debilitado, maior. Então, cada um tem a sua classe. Quando a gente vai falar do rugby, eu posso colocar 4 atletas na quadra e eles podem somar 8 pontos, no máximo. Posso colocar menos? Posso, mas no máximo 8. Por exemplo, eu quero 4 atletas que a pontuação seja 2,0. Vai somar 8. Eu quero a pontuação 3, um atleta 2,0, 2,0, 1,0. E aí eu vou fazendo esses casamentos na minha cabeça. Lógico que não é na cabeça, não é na hora, é treinado. Mas eu posso fazer. O que eu acho de bem legal do rugby? Eu posso ter uma mulher em quadra, jogando junto. Se tiver uma mulher, eu não tenho mais essa regra de no máximo 8 pontos. Eu posso exceder, posso ir para 8,5. Se eu tiver 2 mulheres, mais meio ponto. Então, cada mulher que tiver, claro, no máximo 4, eu vou ganhando meio ponto nessa pontuação. É um jeito que a modalidade tem de não deixar com que um déficit fisiológico e biocinético da mulher seja um problema. Então, eu vou tentar regular ali. Isso é um jeito de inserir a mulher na modalidade também. Eu já fiz a contagem do mundo e do Brasil, e a mesma porcentagem.
da quantidade total de atletas, 4,5 é mulher, em porcentagem. Legal. O José Egino, ele parabeniza pela palestra e pergunta para o Wellington qual tem sido a maior dificuldade em se manter treinando. O seu microfone, Wellington. Então, valeu, Ana. A dificuldade de estar treinando hoje em dia, acho que não tem muita, não, porque pensando antes da pandemia, né? E tem a quadra boa para treinar, já tem 2 que a gente está nesse espaço. Mas pensando em antes, tinha bastante dificuldade, né? Treinava no Taquaral, quadra aberta, fazia rabo do calor, vento atrapalhava também. Aí também pegamos um ginásio que chovia muito dentro, aí quando chovia era impossível, assim, estar treinando, tinha que ficar secando quadra, aí perdia muito tempo de treino, mas hoje em dia, assim, não tem muita dificuldade para estar treinando, não, até está sendo muito bom treinar. Mas agora, com o tempo de pandemia, é treino online aí, paciência aí, para voltar a treinar. Legal. Ó, muita gente parabenizando, né? Então, vamos encerrar aqui essa palestra maravilhosa que vocês passaram hoje. Ana, muito obrigada, Ana Paula, Wellington. Antes de finalizar, eu queria que vocês dessem o seu recado final. Cada um pode, Wellington que está aí já aparecendo, pode falar seu recado final, Wellington, depois a Ana. Obrigada, Wellington. Obrigado, Renata. E primeiro agradecer aí a Prefeitura, a Secretaria de Esporte, está disponibilizando esse momento aí para a gente estar passando um pouquinho do nosso conhecimento. Também agradecer a grande profissional aí, que é a Ana, né? Sem ela a gente não estaria num sucesso tão grande assim, que é o Gigantes. A parte é mérito dela também. Assim, agradecer aí quem está no ramo aí da educação física também, que continua nesse belo trabalho aí, que essa profissão é muito, muito legal e eu admiro bastante também. Porque ajuda muito na saúde de qualquer pessoa, né? Então é isso. Obrigado a todos aí. Coisa aí, tem a rede social para mais perguntas, a gente está respondendo a todos. Obrigado aí, boa tarde. Principalmente a quem ficou até agora, né? Quem está participando. Para a gente é um prazer muito grande conseguir mostrar um pouco do nosso trabalho. Para mim é um prazer muito grande mostrar o que eu estudo, o que eu pesquiso, o que eu produzo. E o que eu queria assim, trazer mais assim, de mensagem final é que a gente é uma área, né, essa área do paradesporto como um todo, é uma área muito rica e muito pobre ao mesmo tempo. Muito rica porque tem muita coisa para ser descoberta, e muito pobre porque tem pouca gente que quer trabalhar, que quer conhecer. E algumas áreas estão hiperinfladas e algumas estão tão carentes. Então, no Gigantes, durante longos anos, eu trabalhei sozinha. São 12 atletas. E eu eu dou aula em algumas faculdades como convidada, e eu imploro, gente, vamos lá, eu ensino. A gente tem uma apostila para quem é estagiário. Eu pego pela mão, eu ensino, eu mostro. É um mundo diferente, é um mundo maravilhoso e que precisa de gente que queira. Então, não só o Paradesporto, mas o Gigante é um time muito diferente, porque a gente é um time que a base é o companheirismo. Então, é um time totalmente democrático e a gente tenta sempre ser pelo companheirismo. O FIEC teve um ano que a gente não conseguiu colocar o nome de um segundo profissional, porque não tinha, e o FIEC estava dando lá uma ajuda de custo, a gente não conseguia. Olha o nível de ter uma condição, mas não conseguir. Profissional. E eu estou lá com as portas abertas para receber, para ensinar, para mostrar que pode, que a gente consegue. Então, a única mensagem, se
os lesados medulares, para os deficientes, saírem de casa e descobrirem que o exercício protege a vida e melhora a qualidade de vida, é função nossa, eles precisam saber, mas eles precisam saber que existem profissionais bons. Então, o que eu acho mais importante é da qualificação mesmo. Por isso que eu acho incrível esse trabalho que a Secretaria está fazendo. Mesmo no momento tão difícil, ainda está focando no desenvolvimento do esporte. E queria agradecer de novo, abrirem esse espaço para o gigante. Muito obrigada, Renata. Obrigada, Ana. Nós que agradecemos vocês, a parceria dos gigantes. Muito obrigada pela excelente palestra. Wellington, muito obrigada. E a gente fica aguardando quando tiver a capacitação para a gente divulgar para todo mundo, que é um tema muito interessante, né, e muito importante mesmo, né? Como você falou, de repente chega um atleta lesionado e não é para ser atleta, né? É só para treinar, e aí? O que eu faço? Então, excelente, acho que a gente tem muito a agradecer. Lembrando que essa palestra vai ficar gravada a partir de amanhã ou depois, já está no YouTube da Secretaria. Se alguém tiver mais alguma dúvida, tem lá, está no chat também as redes sociais da Ana. E lembrando que o quarto bloco já está aberto às inscrições, no Bit.ly Sport Campinas 4, tá? E amanhã vamos ter a sequência do terceiro bloco, às 10 horas da manhã, com o professor Marcos Roberto, sobre o tema Lutas na Educação Física Escolar, a perspectiva dos alunos. Muito obrigada a todos e boa tarde. Obrigada, Wellington, obrigada, Ana.